você ficaria surpreso com os bipolares conhecidos. Alguns eram e são tidos como excêntricos, mas famosos pela criatividade e pela contribuição das descobertas e benefícios à humanidade. Em geral, as ideias mirabolantes surgem na hipomania, ou é o cérebro do bipolar simplesmente brilhante? Isso quando ele não estraga com álcool e drogas. Vou citar alguns deles: Abraham Lincoln, o vocalista do Guns N' Roses, a Britney Spears, o astronauta Buzz Aldrin, a Cássia Kiss, Cazuza, Charlie Chaplin, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Ernest Hemingway, Fernando Pessoa, Francis Coppola, Balzac, escritor, Isaac Newton, Janis Joplin, Jimmy Carrey, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, Tolstói, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Miguel Ângelo, Napoleão Bonaparte, Rita Lee, Robin Williams, Freud, Victor Hugo, Van Gogh, Virginia Woolf e eu, Fabi do Vale. Nas suas performances mais brilhantes, deveriam se encontrar em hipomania ou mania. Episódios de mania são os mais traiçoeiros. Como gatos chegam e vão aos poucos ocupando espaço e quando você vê, já era. Na verdade, você vai sendo tomado por um sentimento que jamais imaginou existir. Começa com uma vibração suave e se apossa do seu corpo, sua pele, e vai se tornando intensa. Momentos em que você passa a sentir a vida em plenitude dentro de si. E você, desesperadamente, quer que aquilo se eternize. Sente uma felicidade que transborda, inunda a alma, salta pelos olhos. Você sente que é preciso transbordar. Transbordar só não, ir além da borda e falar, contagiar, repartir com os outros aquela felicidade que naquele momento você acha não, tem certeza que é eterna. Um turbilhão de sentimentos incomuns para quem vivia na depressão, triste e que achava que a vida era pequena, apoiada só em si mesmo, fechada em si. Nessa hora, minha vida, que sem dúvida sentia que poderia ser curta, que gostaria que fosse, se inundou de uma alegria poderosa que saltava aos olhos e não cabia no sorriso. O segundo sentimento que te invade, e ao mesmo tempo, é o do poder. Sobre você mesma e sobre os outros. Inebria, se torna quase palpável. Confunde impressões com verdades eternas e irrefutáveis. Você age de forma espontânea, entusiasta, impulsiva, instável, mas também brilhante, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo irritável, irônica, heróica, feroz e até violenta. Os outros são considerados lentos, limitados, por não entenderem o maravilhoso poder da existência. Você é tudo ao mesmo tempo. Não entendem os segredos do universo que só você possui. Tem as respostas para absolutamente tudo. Agora você é invencível, possuidor da sua inteligência mais cristalina. Esse é o risco que se corre dessa fase. Não se deseja sair. Você quer morar nela. É uma cocaína natural em alta dose. Difícil de se convencer que algo está errado.
o cérebro a mil. Por mais que eu queira descrever, procurar as palavras certas, não consigo. Felicidade e poder como esses, só sentindo. Pena que não dura para sempre. E assim, a minha primeira experiência na mania foi fora do país. Uma excursão para crianças e adolescentes. Bom momento e local para se ter seu primeiro episódio de mania, delírios e alucinação. Longe da família. Meu pai não queria que eu fosse. Até a véspera tentou me persuadir. E eu, no alto dos meus 16 anos, precisava sair. Alcançar voo, ganhar asas, tornar minha a minha vida. Não é isso que adolescente diz? É a minha vida. Sempre me senti super protegida e esta talvez tenha sido a minha sorte. Meus pais, apesar de não saberem que eu tinha doença, tampouco eu, cuidaram e me protegeram como podiam. Com um poder de convencimento insuperável, lá fui eu, me achando dona de mim. Muitos estímulos, muitos gatilhos para uma menina tímida que nunca saiu de casa sem os pais. Lá vou eu, para minha aventura. Vou aqui descrever as minhas sensações sem me deter muito aos fatos, porque este é um diário emocional. Chegando ao destino, achei tudo muito diferente, estímulos chegavam de todos os lugares e eu, uma antena gigante captando com os meus sentidos, todos eles e toda a energia que deles emanava. Fui ficando excitada, animada. A própria excursão de adolescentes barulhentos, agitados, por si era um fator altamente estressor. O ritmo acelerado, desorganizado das atividades e inúmeros passeios mudaram minha rotina e mudara também meu padrão de sono. Não tínhamos hora certa para nada e isso foi me deixando cada vez mais agitada. O ritmo, horário do sono foram encurtando cada vez mais e eu não sentia a necessidade de dormir. Acordava muito cedo, cheia de energia, de 8 horas para 6, depois para 4 de sono. Um episódio foi determinante para o gravamento do quadro. A partir dele, tudo foi ladeira abaixo. Alguém tentou forçar a entrada no meu quarto. Imaginei que seria um homem que estava hospedado no mesmo andar e que havia tentado passar a mão em mim no elevador. Fiquei apavorada. Isso me fez encostar uma cadeira contra a porta e passei assim minhas próximas 2 noites em claro. No dia seguinte, acompanhava os outros nos passeios, ficando cada vez mais cansada. Me arrastava a contragosto sem dizer o que aconteceu. No 4º dia de agonia, já não conseguia manter os olhos abertos, mas ainda sem conseguir dormir. Agora rastejava num sofrimento sem fim, calada. No 5º dia, a dor física e emocional era insuportável, intolerável. Pedi ajuda e ninguém entendia. Subestimavam, achavam que eu queria atenção. Tentava dormir, mas como se meu cérebro estava acelerado? Buscava na minha memória justificativas para o que eu vivia. Sabia que algo muito errado acontecia. Foi quando comecei a ouvir vozes, primeiro ao longe, como uma intuição. Eu era atraída, induzida por elas. Os pensamentos vívidos, coloridos, sentia cheiros, via, ouvia mais do que o normal.
meus aparelhos perceptivos altamente reativos captando como antenas parabólicas estímulos internos e externos, todos ao mesmo tempo. As percepções mais intensas nasciam nos recônditos mais profundos do meu cérebro, no momento em que os sentidos e os estímulos mais inúteis se viravam e se mostravam para mim. Agora eram reais as vozes, reais para mim. Eram de uma entidade que não conseguia definir naquele momento. Ela me dizia para me livrar de todas as impurezas do mundo, para me purificar, pois tinha uma missão na terra. Então, fui sendo levada por ela para fora do meu quarto, na madrugada, de camisola. Andei até o fundo do corredor do hotel. Achei a porta de emergência e descobri uma escada externa que levava até o telhado do hotel. Subi até a casa de máquinas, chorando, e me sentei no beiral do último andar. Dali podia ver o mar, meu ímã do que é bom. A voz continuava, cada vez mais nítida, e eu sabia que não era normal. E ela tinha autoridade sobre mim. Eu deveria me purificar. Então tirei a roupa. Fiquei totalmente nua, despida de toda a impureza. Uma voz me dizia para saltar, e eu pensei que seria uma forma de alívio. A outra dizia para tomar um banho e me preparar. A segunda foi mais forte e eu a segui. Voltei pelo mesmo caminho que fiz. Entrei no quarto já amanhecendo. Tomei um banho, como a voz me pediu, e ao mesmo tempo buscava nas minhas vivências, na minha memória, uma explicação plausível, numa luta entre a razão e a loucura. As teorias mais absurdas, que no momento pareciam ser verdade absoluta. Achei que fosse meu pai, que teria implantado um chip na minha cabeça para cuidar de mim. E aí, uma voz, certeza era a voz de Deus, falou comigo para me acalmar e que eu estava sendo preparada. Para que eu não sei. Então, ainda sofrendo, me vesti e fui pedir socorro e, é claro, não obtive. Não queria falar com os meus pais por telefone, sabia o que diriam. Tá vendo? Não falei. Voltei para o quarto, me sentia muito doente, impotente, sem controle sobre mim, e fui tomada de uma forte revolta, uma raiva, uma angústia, um cansaço, todas as emoções misturadas. Explodi. Quebrei absolutamente tudo no quarto. E o último foi o espelho, com minha imagem distorcida. Nada sobrou em pé. Foi quando a responsável pela excursão percebeu que realmente eu não estava bem. Mas nesse momento eu estava enfurecida e com uma força descomunal. Tentaram me conter, não conseguiram. Foi quando vi entrando no quarto 4 homens, assustadores. Um deles com uma injeção dada à força. E chocada, com um fio de juízo me debati. Não estavam de branco. Imaginem, eu esperneando numa cena dantesca, apavorante, sem entender o que faziam comigo. Me jogaram na ambulância rumo ao hospital. O restante da história não interessa, mas o médico no Brasil concluiu
que havia sido uma crise histérica. Permaneci sem diagnóstico. É claro que depois da mania vem a depressão. Fui medicada na época com medicamento anticonvulsivante, Repelin. Hoje aprendi a sentir a aura, a sentir quando estou no meu limite. Tento pôr o pé no freio e diminuir as coisas que me estressam. Diminuir os gatilhos. Fico, às vezes, muito irritada com sons de boca chupando bala, comendo amendoim, de nariz entupido, sons que se repetem incansavelmente, como estrofes que se repetem. Situações emocionais de estresse, como brigas, discussões, tento evitar. Saio de perto. Concordo com a pessoa. Meu cérebro odeia a rotina e a monotonia, mas eu preciso dela. Sei que não posso dormir de mais nem de menos. Eventos de muita alegria ou de muita tristeza, pois meu cérebro, por si só, tende a ser inconstante, volátil e instintivo. Infelizmente, as pessoas não entendem e não sabem respeitar o meu limite. Não sabem respeitar.